Por quê? Simplesmente não vai dar certo, responde Marcos frio. Você é incrível, mas quero focar em outras coisas agora. Helena sente o mundo desabar. As lágrimas ameaçam cair, mas ela segura. Não daria esse gosto a ele. O apartamento luxuoso de Marcos, que antes parecia acolhedor, agora sufoca. Depois de 2 anos juntos, é só isso que você tem a dizer. Marcos desvia o olhar, mexendo na gravata cara, como se aquela conversa fosse apenas um pequeno inconveniente em seu dia. Não complique as coisas. Nós dois sabemos que isso não ia durar para sempre. Helena pega sua bolsa. Aos 29 anos, achava que finalmente tinha encontrado alguém que a valorizava. Marcos, com seus 37 anos, dono de uma empresa de investimentos em São Paulo, parecia o homem perfeito, até hoje. Você vai se arrepender disso, Marcos. Ele dá de ombros, já olhando para o celular. Eu nunca me arrependo das minhas decisões. Helena sai do apartamento sem olhar para trás. Na rua deixa as lágrimas caírem finalmente. O pior não é a dor, mas a frieza com que ele encerrou tudo. 2 semanas depois, Helena segura um teste de gravidez positivo. O mundo gira ao seu redor. Grávida. De Marcos. O homem que a descartou como se fosse nada. Seu primeiro impulso é ligar para ele, contar tudo, mas algo a impede. A lembrança do olhar frio, do descaso. Não, Marcos não merece saber. No dia seguinte, Helena envia sua carta de demissão. Não seria fácil, mas tinha uma irmã em Curitiba, Carolina, que poderia ajudá-la. Uma nova cidade, um novo começo. Enquanto arruma suas coisas, Helena toca a barriga ainda lisa. Somos só eu e você agora, pequeno. Na estação rodoviária, compra uma passagem só de ida. Marcos continua sua vida em São Paulo, sem saber que acabara de perder muito mais do que imaginava. No ônibus, Helena apoia a cabeça na janela. Pela primeira vez em 2 semanas, sente um sopro de esperança. Não seria fácil criar uma criança sozinha, mas algo dentro dela diz que vai conseguir. E Marcos, que viva com suas escolhas. Um dia, talvez, ele perceba o que perdeu. O choro de Lucas ecoa pelo pequeno apartamento. Helena desperta num pulo, os olhos pesados de sono. 3 da manhã. O relógio parece zombar dela. Já vou, meu amor, murmura, arrastando os pés até o berço improvisado na sala. Lucas, com apenas 2 meses, tem os olhos de Marcos. Às vezes, isso dói nela. A mudança para Curitiba não foi como Helena imaginava. O dinheiro da rescisão acabou rápido, e as contas se acumulam. Carolina ajuda como pode, mas também tem suas dificuldades. Você precisa voltar a estudar, insiste Carolina na manhã seguinte, enquanto Helena prepara a mamadeira. Faltam só 2 semestres para você terminar a administração. Com que dinheiro? E quem fica com o Lucas? Eu fico com ele algumas noites. Tem bolsas, Helena. Você é inteligente demais para desistir agora. Helena olha para o filho adormecido e suspira. Por ele precisa tentar. 3 meses depois, Helena equilibra estudos noturnos, um emprego de meio período em uma papelaria e a maternidade. O cansaço é constante, mas há algo diferente em seus olhos agora. Determinação. Em uma noite de estudo na biblioteca da faculdade, ela conhece Eduardo Albuquerque, empresário que dá palestras ocasionais aos alunos de administração. Aos 43 anos, ele comanda uma empresa de consultoria em expansão. Seu trabalho sobre gestão de crise foi impressionante. Ele comenta ao final da aula. Você tem experiência na área? Helena sorri, exausta, mas orgulhosa. Só a crise da minha própria vida. Eduardo ri, um som surpreendentemente caloroso. Semanas depois, ele a procura novamente. Estou com uma vaga de assistente administrativa. Horário flexível, bom salário. Interessada? Helena quase não acredita. É a chance que precisava. Os anos passam. Lucas cresce forte, inteligente, com o sorriso fácil da mãe. Helena termina a faculdade e sua posição na empresa de Eduardo evolui. O que começou como um trabalho se torna uma parceria. Eduardo, viúvo há 5 anos, encontra em Helena mais que uma funcionária competente. Em Lucas, mais que o filho de sua colega de trabalho. Em uma noite de trabalho estendido, quando todos já foram embora, Eduardo finalmente pergunta: o pai do Lucas. Ele sabe sobre o menino? Helena para de digitar.
É a primeira vez que falam abertamente sobre isso. Não, e nunca vai saber. Eduardo não insiste, mas na semana seguinte convida Helena e Lucas para um passeio no parque, depois para jantar em sua casa. Logo, os três começam a criar uma rotina juntos. Lucas, aos 4 anos, começa a chamar Eduardo de tio Du. Helena nota como seu filho se agarra às pernas dele, como seus olhos brilham quando Eduardo chega. Em uma noite de primavera de 2020, após colocarem Lucas para dormir, Eduardo segura a mão de Helena no sofá. Eu te amo. Amo vocês dois. Helena não responde com palavras. O beijo diz tudo. Em 2021, eles se casam em uma cerimônia simples. Lucas, agora com 5 anos, carrega as alianças com orgulho. A foto dos três sorrindo vai para a mesa de Eduardo no escritório. Em 2022, Helena recebe uma promoção. Agora é diretora de operações da empresa. A vida finalmente parece nos trilhos. Você merece isso e muito mais, diz Eduardo abraçando-a após o anúncio oficial. Lucas, crescendo rápido demais, agora pergunta mais sobre sua origem. Por que eu não tenho o mesmo sobrenome que o papai Eduardo? Helena congela. Ela sabia que esse dia chegaria. Por que o papai Eduardo se tornou seu pai depois que você nasceu? Ele te escolheu, e isso é muito especial. Lucas parece satisfeito com a explicação por enquanto, mas Helena sabe que um dia precisará contar toda a verdade. Naquela noite, deitada ao lado de Eduardo, ela confessa: tenho medo que um dia o Marcos apareça e queira conhecer o Lucas. Eduardo a abraça mais forte. Se isso acontecer, enfrentaremos juntos. Lucas sabe quem é seu verdadeiro pai. O homem que o vê crescer, que lê histórias para ele dormir, que ensina a andar de bicicleta. Helena adormece mais tranquila. O passado parece tão distante agora. São Paulo, Marcos, a dor da rejeição. Tudo parece pertencer a outra vida. Ela não imagina que, em poucos meses, seu passado e presente vão colidir de forma irreversível. Você tem certeza que quer levar o Lucas? Pergunta Eduardo enquanto arruma a gravata. Vai ser um evento cansativo para uma criança. Helena termina de abotoar o vestido azul marinho que escolheu para a ocasião. Elegante, mas discreto. Ele insistiu tanto. E sua mãe não pode ficar com ele este fim de semana. O evento em São Paulo é importante para a empresa. Eduardo apresentará uma palestra sobre inovação em gestão, e diversas empresas estarão presentes. Helena não pisava em São Paulo desde que partiu, 6 anos atrás. A ideia ainda a deixa desconfortável, mas ao lado de Eduardo, sente-se segura. Estou bonito, mamãe? Lucas aparece na porta do quarto, tentando ajeitar a gravata borboleta torta. Helena sorri, agachando-se para arrumar o pequeno traje. O mais bonito de todos. No avião, Lucas não para quieto, fascinado com as nuvens. Helena o observa, pensativa. Aos 6 anos ele se parece cada vez mais com Marcos. O mesmo formato do rosto, o mesmo jeito de franzir a testa quando está concentrado. O hotel onde ficam hospedados é luxuoso. Lucas corre pelo quarto, pulando na cama king size enquanto Eduardo ri. Nunca vi uma cama tão grande, exclama o menino. À noite, o salão de eventos fervilha com empresários e executivos. Helena segura a mão de Lucas com firmeza, enquanto seguem Eduardo, que cumprimenta conhecidos. Olha quanta sobremesa! Lucas aponta para a mesa de doces, os olhos brilhando. Depois do jantar, promete Helena. Eduardo é chamado para acertar detalhes da apresentação. Helena e Lucas ficam sozinhos por um momento, observando o movimento. Helena! A voz faz seu sangue gelar. Não é possível. Marcos está parado a poucos metros, olhando diretamente para ela. Mais velho, com fios grisalhos nas têmporas, mas inconfundível. Ele se aproxima, o olhar alternando entre ela e Lucas. Quanto tempo? Ele começa, mas sua voz falha quando observa melhor o menino. Lucas olha para o estranho com curiosidade. Helena aperta sua mão, como se temesse que ele pudesse ser arrancado dela. Marcos, não esperava te ver aqui. Você sumiu, sem deixar rastro. Helena força um sorriso educado, rezando para que Eduardo volte logo. Esse é o seu filho? A voz de Marcos treme ligeiramente. O momento que Helena sempre temeu, finalmente chegou. Ela vê nos olhos dele a suspeita,
o cálculo mental da idade do menino. Lucas, diga olá para o Sr. Marcos. Ele é um antigo conhecido da mamãe. Oi, diz Lucas, tímido. Marcos se agacha, ficando na altura do menino. O gesto faz Helena entrar em alerta. Quantos anos você tem, Lucas? Antes que o menino responda, Eduardo retorna, colocando o braço em volta da cintura de Helena. Desculpe a demora, namor. Helena respira aliviada. Eduardo, este é Marcos, um conhecido de São Paulo. Marcos, meu marido, Eduardo. Os homens se cumprimentam brevemente, atenção no ar. Esse é o seu filho? Marcos repete a pergunta, agora dirigindo-se a Eduardo. Helena intervém antes que Lucas ou Eduardo respondam. Sim, meu filho e do Eduardo. Não é tecnicamente uma mentira. Eduardo é pai de Lucas em todos os sentidos que importam. Marcos empalidece visivelmente. Seus olhos não deixam o rosto do menino. Vocês se conhecem há muito tempo? O suficiente, responde Eduardo, percebendo o desconforto de Helena. Se nos dão licença, preciso me preparar para minha apresentação. Eles se afastam, Lucas entre eles, segurando as mãos de ambos. Helena sente o olhar de Marcos queimando em suas costas. Quem era aquele homem, mãe? Pergunta Lucas quando estão longe. Ninguém importante, filho, mas a noite está apenas começando. Durante o jantar, Helena nota Marcos observando-os de longe. Após a apresentação de Eduardo, quando todos circulam para networking, ele aparece novamente. Preciso falar com você. Em particular, diz a Helena. Não temos nada para conversar. Tem certeza? O olhar dele vai direto para Lucas, que está na mesa de sobremesas com Eduardo. O tom ameaçador faz Helena estremecer. O que você quer, Marcos? A verdade. Ele é meu filho, não é? Helena o encara, mantendo a compostura apesar do coração acelerado. Você perdeu esse direito há muito tempo. Por favor, deixe-nos em paz. Eu tenho direitos legais. Você não tem nada. Lucas tem um pai que o ama. Marcos dá um passo para trás, como se tivesse sido atingido fisicamente. Isso não vai ficar assim, Helena. Quando ele se afasta, Helena sente as pernas fraquejarem. Eduardo percebe algo errado e se aproxima com Lucas. Tudo bem? Ela força um sorriso. Sim, só cansada. Naquela noite, no quarto de hotel com Lucas já dormindo, Helena conta tudo a Eduardo. O medo que sempre teve desse momento, a ameaça velada de Marcos. Não se preocupe, Eduardo a abraça. Ele não pode fazer nada. Lucas é meu filho no coração e, em breve, também nos papéis. Vamos acelerar o processo de adoção quando voltarmos. Helena adormece nos braços dele, mas seu sono é inquieto. Ela sabe que Marcos não é homem de desistir facilmente. E agora que viu Lucas, não vai simplesmente deixá-los em paz. A imagem do menino não sai da cabeça de Marcos. 3 dias se passaram desde o evento, e ele mal conseguiu trabalhar. Cancela reuniões, ignora ligações, algo maior o consome. Na privacidade de seu apartamento, ele abre o notebook e digita o nome de Helena. Redes sociais, nada. Ela sempre foi discreta, mas agora parece um fantasma. Eduardo Albuquerque, no entanto, tem um perfil profissional completo. Curitiba, diretor executivo da IA Consultoria. Casado. Marcos esfraga os olhos cansados. A matemática é simples. Lucas deve ter 6 anos. O tempo bate perfeitamente com o fim do relacionamento deles. O menino é a cara dele. O mesmo formato dos olhos, o mesmo queixo, até mesmo o jeito de sorrir torto quando está envergonhado. Como não percebeu antes? Ela mentiu para mim. Murmura para si mesmo, tomando mais um gole de uísque. Na manhã seguinte, Marcos decide que precisa ter certeza. Liga para Renato, um ex-policial que já contratou para investigações corporativas. Preciso que descubra tudo sobre uma pessoa. Discretamente. Renato não faz perguntas. 3 dias depois chega com uma pasta. Informações sobre Helena, Eduardo e principalmente Lucas. O menino nasceu em julho de 2016, informa Renato, apontando para um documento. Aqui está a certidão de nascimento. Marcos pega o papel com mãos trêmulas. Seu coração para ao ler. Pai. Desconhecido. Ela nunca registrou o pai. Sua voz sai estrangulada.
Tem mais. O marido começou um processo de adoção recentemente. Se for concluído, o menino legalmente terá outro pai. A notícia é como um soco no estômago. Marcos dispensa Renato e fica sozinho com seus pensamentos. Como Helena pôde esconder isso dele? Como pôde negar a seu filho o direito de conhecer o verdadeiro pai? Mas uma voz em sua mente o questiona. E o que você teria feito se soubesse? Marcos não tem resposta. Aos 37 anos, quando terminou com Helena, filhos não faziam parte de seus planos. Sua carreira estava em ascensão. Uma gravidez teria sido um problema. Mesmo assim, a raiva cresce dentro dele. Não pela criança que não planejou, mas pela escolha que nunca teve chance de fazer. Uma ideia surge. Ele ainda tem contatos do evento. Consegue o número de um garçom e oferece dinheiro para uma missão simples. Preciso que você consiga algo discretamente, instrui. Um copo usado pelo menino. Apenas isso. O garçom cumpre o pedido. Com a amostra em mãos, Marcos a envia para um laboratório particular. Paga extra pela urgência. O resultado chega em 48 horas. Compatibilidade de paternidade, 99,9%. Lucas é seu filho. A confirmação o atinge com força inesperada. Não é apenas raiva o que sente agora, mas algo mais profundo. Uma conexão que nunca imaginou que existiria. Marcos passa a noite inteira analisando suas opções. Poderia entrar com um processo legal imediatamente. Tem direitos. Mas isso causaria um trauma no menino. Decide confrontar Helena primeiro. Descobre o endereço dela em Curitiba e reserva passagem para o dia seguinte. Durante o voo, recorda momentos com Helena. O relacionamento que parecia casual para ele significava muito mais para ela. Quando terminou, estava tão focado em si mesmo que nem percebeu o quanto a magoou. Você vai se arrepender disso, Marcos. As palavras dela ecoam em sua mente. Ela estava certa, mas não da forma como imaginava. Curitiba o recebe com chuva fina. Aluga um carro e dirige até o endereço. Uma casa confortável em um bairro tranquilo. Estaciona do outro lado da rua e observa. Helena chega às 5 da tarde, buscando Lucas na escola. O menino pula do carro animado, carregando a mochila colorida. Eles entram em casa rindo. Marcos sente um aperto no peito. Aquela poderia ter sido sua vida. Às 7, Eduardo chega. Pela janela, Marcos vê a família reunida para jantar. Lucas gesticula enquanto conta algo, fazendo os adultos rirem. Um quadro perfeito. Por um momento hesita. Está prestes a destruir aquela harmonia. Mas é meu filho, pensa. Tenho direito de conhecê-lo. Ele tem direito de me conhecer. No dia seguinte, espera Eduardo sair e Lucas ir para a escola. Quando Helena está sozinha, aproxima-se da porta e toca a campainha. Helena abre distraída. Quando o vê, o sangue foge de seu rosto. Marcos. Ele não responde imediatamente. Apenas estende o envelope com o exame de DNA. Precisamos conversar. Helena hesita, mas permite que ele entre. Na sala, fotos de Lucas cobrem as paredes. Aniversários, passeios, momentos em família. Como me encontrou? Isso importa? Marcos aponta para o envelope. O que importa é que você escondeu meu filho de mim por 6 anos. Helena pega o envelope com mãos trêmulas. Você fez um teste sem minha autorização e você me negou o direito de ser pai. A discussão esquenta. Helena defende sua decisão. Marcos acusa sua desonestidade. Quando ela começa a chorar, ele percebe que está gritando. Você nunca quis ser pai, Marcos. Ela diz, recuperando a compostura. Você me deixou sem sequer olhar para trás. O que faria se eu te dissesse na época? A pergunta o atinge como uma flecha certeira. O que teria feito mesmo? Antes que possa responder, a porta se abre. Eduardo entra, alarmado. Deve ter sido avisado por algum vizinho. O que está acontecendo aqui? O olhar que troca com Helena diz tudo. Ela não precisa explicar quem é Marcos. O que importa não é quem gerou Lucas, mas quem esteve presente, diz Eduardo, calmo mas firme. Marcos sente o sangue ferver. Ele tem o direito de saber quem eu sou. E o que você sabe sobre ser pai? Helena rebate. Você quer isso por ele ou pelo seu orgulho? A pergunta fica sem resposta. Porque, honestamente, Marcos não tem certeza. Saía da minha casa. A voz de Helena treme, mas é firme.
Marcos permanece imóvel, encarando Eduardo. Os dois homens se medem em silêncio. Isso não vai ficar assim, diz Marcos finalmente. Vou procurar meus direitos. Faça o que achar melhor, responde Eduardo, posicionando-se ao lado de Helena. Mas pense no Lucas primeiro, uma criança que nunca te conheceu. Por culpa de vocês. Helena respira fundo, tentando manter a calma. Por favor, vá embora. Podemos conversar como adultos em outro momento. Marcos hesita, mas acaba saindo. No carro, bate no volante com raiva. A imagem de Lucas crescendo sem saber quem é seu verdadeiro pai o corrói por dentro. Naquela noite, Helena e Eduardo discutem suas opções. Ele vai entrar com processo de reconhecimento de paternidade, diz Eduardo, preocupado. Conheço o tipo. Não vai desistir. E o que fazemos? Helena sente-se encurralada. Como explicamos isso ao Lucas? Com a verdade, mas no momento certo. Por enquanto, vamos nos preparar legalmente. No dia seguinte, procuram Sofia Mendes, uma advogada especializada em direito familiar. Ela ouve a história com atenção, tomando notas. A situação é delicada, explica Sofia. Biologicamente, ele é o pai. Tem direitos. Mas abandonou Helena grávida, mesmo sem saber da gravidez. E nunca procurou por ela em 6 anos. Ele nem sabia do Lucas, argumenta Helena. Isso pode jogar contra você. Por que não contou a ele? A pergunta paira no ar. Helena sabe que sua decisão, embora compreensível emocionalmente, é questionável legalmente. O que nos resta? Pergunta Eduardo. Preparar uma boa defesa e, talvez, tentar um acordo que proteja o bem-estar de Lucas. Enquanto isso, Marcos consulta seu próprio advogado, Ricardo Fontes, conhecido por casos de guarda disputada. Quero a guarda compartilhada, declara Marcos. É meu direito. Vai ser uma batalha difícil, adverte Ricardo. O menino tem 6 anos, nunca te conheceu, e tem uma família estável. Uma família baseada em mentiras. Ricardo observa seu cliente com cuidado. Por que isso é tão importante para você, Marcos? Seja honesto. A pergunta o pega de surpresa. Ele é meu filho. Sim, mas você nunca quis filhos antes. O que mudou? Marcos não responde imediatamente. O que realmente mudou? Ver Lucas tão parecido com ele? Ou a raiva por Helena ter seguido em frente sem ele? Não importa. Quero meus direitos. 2 semanas depois, Helena recebe a notificação oficial. Marcos entrou com pedido de reconhecimento de paternidade e guarda compartilhada. O processo avança rapidamente. Os testes confirmatórios de DNA são realizados oficialmente. Lucas, ainda alheio à situação, acha estranho quando precisam coletar material da sua boca com um cotonete. É só um exame de rotina, filho, explica Helena, o coração apertado. Quando os resultados oficiais chegam, confirmando Marcos como pai biológico, o juiz marca uma audiência preliminar. Helena e Eduardo finalmente decidem que é hora de conversar com Lucas. Numa tarde de sábado, sentam-se com ele na sala. Lucas, lembra quando você perguntou por que não tinha o mesmo sobrenome que o papai Eduardo? Começa Helena. O menino assente, curioso. Antes de conhecer o papai Eduardo, a mamãe namorou outro homem. E esse homem, bem, ele é seu pai biológico. Lucas franze a testa, confuso. Como assim? Eduardo se aproxima, paciente. Lembra quando falamos sobre como os bebês nascem? Bem, eu não estava lá quando você nasceu, mas te escolhi como filho do meu coração. E meu outro pai? Por que nunca o vi? Helena respira fundo. Ele não sabia sobre você. E agora descobriu e quer te conhecer. Eu tenho que ir com ele? O medo na voz do menino parte o coração de Helena. Não, meu amor. Você vai continuar morando aqui conosco. Mas talvez, se você quiser, possa conhecê-lo. Lucas fica em silêncio processando a informação. Ele é aquele homem do hotel? O que olhava para mim? Helena e Eduardo trocam olhares surpresos. Sim, como você lembrou. Ele tinha olhos como os meus, responde Lucas simplesmente. Na audiência preliminar, o clima é tenso. Marcos, Helena e Eduardo evitam se olhar. O juiz Rodrigues, conhecido por sua experiência em casos de família, examina os documentos. Situação complicada, comenta. Senhor Marcos, a senhora Helena alega que o senhor terminou o relacionamento abruptamente e nunca procurou saber dela após a separação. É verdade?
Sim, meritíssimo. Mas se eu soubesse da gravidez... Especulações não nos ajudam. Senhora Helena, por que decidiu não informar o pai biológico sobre a criança? Helena enfrenta o olhar do juiz. Ele deixou claro que não queria compromissos. Temi que rejeitasse o bebê ou que me forçasse a decisões que eu não queria tomar. Entendo. Mas o Sr. Marcos agora deseja participar da vida do menor. Depois de 6 anos, protesta Helena. Por culpa dela, rebate Marcos. O juiz bate o martelo, exigindo ordem. Vamos fazer o seguinte. Antes de decidir sobre guarda compartilhada, quero que o menor seja ouvido por uma psicóloga judicial. E quero um período de aproximação gradual, supervisionado. Marcos protesta, querendo contato imediato. Helena teme os efeitos psicológicos em Lucas. Minha decisão está tomada, finaliza o juiz. O bem-estar da criança vem primeiro. A psicóloga Ana Ribeiro conduzirá avaliações e recomendará os próximos passos. Na saída do tribunal, os advogados conversam, tentando estabelecer os termos da aproximação. Sofia sugere encontros em ambiente neutro, com duração limitada, sempre com Helena ou Eduardo presentes. Isso é ridículo, protesta Ricardo. Ele não é um criminoso, mas é um estranho para Lucas, argumenta Sofia. Precisamos pensar na criança. No carro, voltando para casa, Helena chora silenciosamente. Eduardo segura sua mão. Vai ficar tudo bem. Lucas é forte, como você. Tenho medo do que o Marcos pode fazer. Ele sempre foi determinado, obstinado. Por isso mesmo vamos proteger nosso filho. Com a lei e com amor. Em seu apartamento temporário em Curitiba, Marcos olha fotos de Lucas que conseguiu na investigação. Algo dentro dele mudou. Não é apenas uma questão de orgulho ferido ou direitos negados. É um sentimento novo, estranho, que ele ainda não sabe nomear. Será que isso é o que chamam de amor paterno? A sala de espera do consultório da psicóloga Ana Ribeiro é decorada com desenhos infantis. Lucas balança as pernas, sentado entre Helena e Eduardo. Do outro lado da sala, Marcos observa o menino discretamente. Lucas Oliveira? Chama a secretária. O menino se levanta, hesitante. Posso ir com a mamãe? Ana aparece na porta sorrindo gentilmente. Primeiro vamos conversar só nós dois, pode ser? Depois chamamos sua mãe. Lucas olha para Helena, que assente encorajadora. Vai ficar tudo bem, meu amor. Durante 1 hora, Ana conversa com Lucas usando bonecos e desenhos. Depois chama Helena, seguida por Eduardo e finalmente Marcos. Como ele está? Pergunta Marcos ansioso. Lucas é uma criança inteligente e sensível, responde Ana profissional. Mas está confuso com toda essa situação. O que ele disse sobre mim? Senhor Marcos, meu trabalho é avaliar o bem-estar emocional de Lucas, não satisfazer sua curiosidade. Marcos se contém, frustrado. 2 semanas depois, o relatório de Ana é apresentado ao juiz. Ela recomenda encontros graduais, primeiro em ambiente terapêutico, depois em locais públicos com a presença de Helena ou Eduardo, e só então encontros mais prolongados. Isso vai levar meses, protesta Marcos na audiência seguinte. É o melhor para a criança, sentencia o juiz. Se o senhor realmente se importa com o menino, respeitará o tempo dele. Os primeiros encontros são difíceis. Lucas fica calado, respondendo apenas o necessário. Marcos tenta se conectar falando de jogos, futebol, mas o menino permanece distante. Dê tempo a ele, aconselha Ana após a 3ª sessão. Você é um estranho querendo entrar na vida dele. Mas sou pai dele. Biologicamente, sim, mas paternidade é muito mais que DNA, Sr. Marcos. As palavras o atingem profundamente. Enquanto isso, Ricardo pressiona pela guarda compartilhada. O juiz parece favorável à aproximação, mas relutante quanto à guarda, explica a Marcos. Precisamos mostrar que você está comprometido com o bem-estar do menino. Como? Sendo paciente, cumprindo todas as recomendações, mostrando que pode ser um bom pai. Marcos aluga um apartamento permanente em Curitiba e reorganiza sua empresa para trabalhar remotamente 3 dias por semana. É um sacrifício, mas ele está determinado. No 5º encontro, algo muda. Lucas traz um desenho da escola. Fiz um T-Rex, mostra timidamente. A professora disse que ficou bom.
Ficou incrível, exclama Marcos, genuinamente impressionado. Eu também desenhava dinossauros quando tinha sua idade. Sério? Sim, mas não tão bem quanto você. Lucas sorri pela primeira vez. É pequeno, quase imperceptível, mas para Marcos é como o nascer do sol. Na saída, ele comenta com Helena. Ele sorriu para mim hoje. Helena nota algo diferente em Marcos. Não é a arrogância habitual, mas uma espécie de humildade. Ele gosta de dinossauros desde os 4 anos, comenta oferecendo uma pequena ponte. Após 2 meses de encontros supervisionados, Ana recomenda uma visita ao zoológico, com Helena presente, mas mais distante. Ele está se adaptando bem, explica ao juiz, mas ainda precisa da segurança da mãe por perto. No zoológico, Lucas gradualmente se solta. Faz perguntas a Marcos sobre os animais, ri das piadas dele, aceita o sorvete que ele compra. Você também trabalha com computadores como o papai Eduardo? Pergunta curiosamente. A palavra papai, referindo-se a Eduardo, ainda dói em Marcos, mas ele disfarça. Não, trabalho com investimentos. Ajudo pessoas a guardar dinheiro para o futuro. Legal. No carro voltando para casa, Lucas pergunta a Helena. Posso chamar ele de tio Marcos? Helena sente um nó na garganta. Se você quiser, filho. Eduardo e Helena conversam longamente naquela noite depois que Lucas dorme. Ele está se acostumando com Marcos, observa Eduardo preocupado. Isso é bom, não é? Melhor que rejeição ou medo. Sim, mas... Eduardo hesita. E se o juiz conceder a guarda compartilhada? Lucas teria que dividir seu tempo entre 2 casas, 2 famílias. A ideia assusta Helena. Seu advogado avisou que, com os progressos na relação entre Marcos e Lucas, o pedido de guarda compartilhada ganha força. O caso finalmente vai a julgamento 6 meses após o primeiro encontro. O tribunal está cheio. Marcos trouxe amigos para apoiá-lo. Helena e Eduardo têm a família presente. Antes de proferir minha decisão, diz o juiz, gostaria de ouvir o menor. Lucas entra na sala especial, acompanhado por Ana. Lucas, você sabe por que estamos todos aqui hoje? Pergunta o juiz gentilmente. O menino assente. Para decidir se vou morar com o tio Marcos também. E como você se sente sobre isso? Lucas olha para as próprias mãos, pensativo. Gosto do tio Marcos. Ele me leva em lugares legais e me conta histórias engraçadas. O coração de Marcos se enche de esperança. Mas, continua Lucas, eu quero morar na minha casa, com a mamãe e o papai. O papai Eduardo? Esclarece o juiz. Sim, ele é meu pai. Ele me ensinou a andar de bicicleta, me leva na escola todos os dias e me conta histórias de dormir. Marcos sente o peso das palavras. 6 meses de aproximação, e ainda é apenas tio Marcos. O juiz agradece a Lucas, que sai da sala. A decisão é anunciada 1 hora depois. Considerando o relatório psicológico, o testemunho do menor e todas as circunstâncias, reconheço o Sr. Marcos como pai biológico de Lucas, com direito a visitas regulares. No entanto, não concedo a guarda compartilhada neste momento. Marcos baixa a cabeça, devastado. Seu advogado tenta consolá-lo. Podemos recorrer. Você ainda tem direitos. Mas algo mudou em Marcos. As últimas palavras de Lucas ecoam em sua mente. Ele é meu pai. Na saída do tribunal, ele pede para falar com Helena e Eduardo. Não vou recorrer, anuncia surpreendendo a todos. Lucas precisa de estabilidade. Não quero forçá-lo a nada. Helena estuda o rosto dele desconfiada. Por quê? Porque... Marcos hesita buscando as palavras certas. Porque ser pai não é um direito. É uma responsabilidade. E um privilégio que precisa ser conquistado. Eduardo estende a mão, um gesto inesperado. Obrigado. Mas quero continuar vendo ele, acrescenta Marcos. Nos meus termos, não por imposição judicial. Isso podemos conversar, concorda Helena, sentindo um peso ser removido de seus ombros. Marcos olha para Lucas, que espera com a tia Carolina do outro lado do corredor. Acho que tenho muito a aprender sobre ser pai, mesmo que seja apenas como tio Marcos por enquanto. É a primeira vez que Helena vê humildade genuína nos olhos dele. O escritório do advogado Ricardo Fontes está silencioso exceto pelo som do ar-condicionado. Marcos tamborila os dedos na mesa de vidro, inquieto.
Temos um caso sólido para recurso, insiste Ricardo, ajustando os óculos. O juiz foi conservador demais. Com mais algumas sessões de convivência, podemos conseguir a guarda compartilhada. Marcos olha pela janela, observando o movimento de Curitiba lá embora. Já faz uma semana desde a decisão do juiz, negando-lhe a guarda compartilhada de Lucas. E se eu não recorrer? Pergunta subitamente. Ricardo para de folhear os documentos, surpreso. Como assim? Depois de todo esse processo, você vai desistir? Não é desistir. É reconsiderar. As palavras de Lucas no tribunal não saem de sua cabeça. Ele é meu pai. Ele me ensinou a andar de bicicleta, me leva na escola todos os dias e me conta histórias de dormir. Eduardo. O homem que esteve lá enquanto ele, Marcos, construía impérios financeiros em São Paulo. Você está sendo emocional, argumenta Ricardo. Pense como estrategista. Um passo para trás agora, para dar 2 à frente depois. Marcos se levanta, decidido. Preciso falar com Helena e Eduardo. Sem advogados, sem juízes. 2 dias depois, eles se encontram em um café neutro. Helena parece exausta, com olheiras visíveis. Eduardo mantém a expressão séria, protetora. Obrigado por virem, começa Marcos. O que você quer? Pergunta Helena, direto ao ponto. Seu advogado já ligou para o nosso sobre o recurso. Não haverá recurso, responde Marcos, surpreendendo-os. Quero propor um acordo, entre nós. Eduardo e Helena trocam olhares desconfiados. Que tipo de acordo? Questiona Eduardo. Quero continuar vendo Lucas regularmente, não como imposição judicial, mas como um acordo familiar, no ritmo dele, sem pressões. Helena franze a testa. Por que essa mudança repentina? Você estava determinado a conseguir a guarda compartilhada. Marcos suspira, buscando as palavras certas. Naquele dia, no tribunal, quando Lucas falou sobre Eduardo, percebi algo. Ele encara Eduardo diretamente. Você é o pai dele. Não apenas no papel ou no nome, mas em tudo que importa. O silêncio que segue é pesado. Eduardo relaxa ligeiramente os ombros. Isso não significa que eu não queira fazer parte da vida dele, continua Marcos. Mas entendi que paternidade não é um direito automático. É algo a ser conquistado. O que você propõe exatamente? Pergunta Helena, mais receptiva. Visitas regulares, sem a pressão de um cronograma imposto judicialmente. Quero conhecê-lo de verdade, ganhar a confiança dele. Se um dia ele quiser me chamar de pai também, será escolha dele, não uma obrigação. Eduardo se inclina para a frente. E quanto à adoção? Eu já tinha iniciado o processo antes de tudo isso começar. Continue. Marcos surpreende novamente. Lucas merece ter o homem que o criou reconhecido legalmente. Eu manterei meu reconhecimento como pai biológico, mas não me oponho a que você também seja pai no papel. Helena não consegue esconder a surpresa. Você fala sério? Completamente. Quero contribuir financeiramente para a educação dele. Quero estar presente, mas não quero mais disputar espaço ou forçar situações. Os 3 conversam por mais 1 hora, estabelecendo os termos do acordo. Saem do café com um plano inicial. Marcos verá Lucas quinzenalmente para começar, sem supervisão profissional, mas com Helena ou Eduardo sempre por perto, até que Lucas se sinta confortável. No primeiro encontro após o acordo, Marcos leva Lucas ao parque. O menino está mais relaxado, sabendo que não há mais disputas judiciais. Tio Marcos, por que você decidiu aparecer só agora na minha vida? Pergunta Lucas enquanto balança no balanço. A pergunta pega Marcos desprevenido. É complicado, Lucas. Eu não sabia sobre você. Por quê? Marcos ajuda o menino a se balançar mais alto, ganhando tempo para pensar. Às vezes, adultos tomam decisões que parecem certas na hora, mas depois percebem que poderiam ter feito diferente. A mamãe não te contou sobre mim? Não. E eu não procurei saber dela depois que nos separamos. Lucas absorve a informação, pensativo. Você está bravo com ela? Eu estava. Muito bravo no começo. Mas agora entendo melhor. Marcos para o balanço suavemente. Olha, o importante é que estou aqui agora. E quero conhecer você, se você quiser. Lucas sorri timidamente. Eu posso te mostrar minha coleção de dinossauros no próximo encontro?
O coração de Marcos se aquece. Eu adoraria. Nas semanas seguintes, a relação entre eles evolui gradualmente. Lucas começa a esperar ansiosamente pelos encontros com Marcos. Helena nota a mudança positiva no filho. Um dia, quando Marcos vai buscar Lucas para um passeio, Eduardo o convida para entrar. Ele ainda está se arrumando, explica. Aceita um café? É a primeira vez que estão verdadeiramente a sós. Na cozinha, Eduardo prepara 2 xícaras em silêncio. Obrigado, diz Marcos não apenas pelo café. Lucas tem falado muito sobre você. Parece que vocês têm se dado bem. Ele é um garoto incrível, vocês fizeram um ótimo trabalho. Eduardo sorri levemente, reconhecendo o elogio sincero. Sabe, quando você apareceu, achei que ia perder meu filho. E eu achei que tinha perdido meu filho antes mesmo de conhecê-lo, responde Marcos. Mas talvez ele tenha espaço para nós dois. Diferentes papéis, mesmo título, concorda Eduardo. Lucas chega correndo, interrompendo o momento. Estou pronto. Podemos ir ao museu agora? Claro, campeão. Marcos se levanta. Obrigado pelo café. Eduardo acena com a cabeça. Tragam fotos dos dinossauros para mim, pede ele a Lucas, que concorda animadamente. 3 meses depois, os advogados finalizam o acordo legal baseado no que Marcos, Helena e Eduardo estabeleceram informalmente. Guarda principal com Helena e Eduardo, visitas regulares com Marcos, responsabilidades financeiras compartilhadas. E o mais importante, o processo de adoção por Eduardo pode continuar, sem eliminar o reconhecimento de Marcos como pai biológico. Tem certeza disso? Pergunta Ricardo pela última vez. Uma vez assinado, será difícil voltar atrás. Tenho. É o melhor para Lucas. No aniversário de 8 anos de Lucas, a festa acontece no quintal da casa de Helena e Eduardo. Marcos chega com um telescópio de presente, nervoso por estar ali como convidado, não como pai, impondo sua presença. No final da festa, Lucas se aproxima dele com um pedaço de bolo. Guardei o último para você, diz o menino. Obrigado. Isso significa muito para mim. Lucas olha para os próprios pés, hesitante. Posso te perguntar uma coisa? Claro, qualquer coisa. Eu posso te chamar de pai também? Lucas levanta os olhos inseguro. Não no lugar do papai Eduardo, mas junto. Marcos sente uma emoção que nunca experimentou antes. Não é a satisfação de fechar um grande negócio ou ganhar um processo judicial. É algo mais profundo, mais significativo. Se você quiser, eu ficaria muito honrado, responde, a voz embargada. Lucas sorri satisfeito e corre de volta para a festa. Marcos observa o menino se juntar a Eduardo, que o recebe com um abraço. Helena se aproxima, oferecendo uma bebida. Ele te pediu, não foi? Para chamá-lo de pai. Como você sabe? Conheço meu filho. Ele vem pensando nisso há semanas. Marcos olha para Helena, a mulher que um dia amou à sua maneira imperfeita, a mulher que escondeu dele seu próprio filho, a mulher que criou esse menino maravilhoso. Obrigado, diz simplesmente. Helena entende o que ele quer dizer. Não é apenas pelo momento atual, mas por tudo. Por Lucas. Por esta segunda chance que ele não merecia, mas recebeu. Ele tem espaço para amar vocês dois, responde ela. Sempre teve. A decisão de Marcos de abrir mão da batalha pela guarda não era desistência. Era finalmente, depois de anos de egoísmo, colocar alguém acima de si mesmo. E nesse ato, ele descobriu algo que nunca imaginou, que às vezes perdemos para ganhar algo maior. O Parque Municipal de Curitiba está cheio de famílias neste domingo ensolarado. Lucas, agora com 8 anos, corre pelo gramado perseguindo uma bola, enquanto Eduardo observa de um banco próximo. Marcos está a alguns metros de distância, tentando ajeitar a câmera nova para fotografar o filho. Tá, ai, olha isso! Grita Lucas e por um momento tanto Eduardo quanto Marcos olham na direção do menino. Ainda acontece às vezes essa confusão momentânea, mas nenhum dos dois se importa mais. Lucas chuta a bola com força, mandando-a longe demais, perto de onde Marcos está. Chuta de volta, pede o menino. Marcos coloca a câmera de lado e devolve a bola com um chute preciso. Lucas recebe com o peito, imitando os jogadores profissionais.
Você andou praticando, observa Marcos impressionado. Papai Eduardo me ensinou esse movimento ontem. Helena se aproxima trazendo uma cesta de piquenique e vê os três interagindo. Se alguém lhe dissesse 2 anos atrás que estariam todos juntos em um domingo, compartilhando momentos como uma família estendida, ela teria rido da impossibilidade. Quem está com fome? Pergunta ela, colocando a cesta sobre uma toalha estendida na grama. Lucas é o primeiro a correr, seguido por Eduardo. Marcos se aproxima mais devagar, ainda sentindo-se às vezes como um visitante neste arranjo familiar. Fiz aquele sanduíche que você gosta, diz Helena a ele, surpreendendo-o. É um pequeno gesto, mas significativo. Em 2 anos, eles construíram uma relação civilizada, até mesmo amigável em alguns momentos. O almoço transcorre com Lucas contando sobre seu projeto de ciências na escola, um modelo do sistema solar que Marcos o ajudou a construir no último fim de semana que passaram juntos. Ganhei nota máxima. A professora disse que nunca viu um Saturno tão bem feito. Foi ideia do seu pai usar aquele material especial para os anéis, comenta Eduardo, generoso no reconhecimento. Marcos sorri, agradecido pelo gesto. A rivalidade inicial se transformou em uma parceria improvável. Não são amigos íntimos, mas aprenderam a se respeitar pelo bem de Lucas. Após o almoço, uma bola de futebol surge de novo. Lucas corre até Marcos. Vamos jogar? Você e a mamãe contra eu e o papai Eduardo. Não vale, vocês sempre vencem, protesta Helena rindo. Hoje vai ser diferente, garante Marcos entrando no espírito da brincadeira. No campo improvisado entre as árvores, os 4 jogam sem se importar com as regras. Lucas comemora cada gol como se fosse uma final de Copa do Mundo. Enquanto recupera o fôlego após uma corrida, Marcos observa a cena ao seu redor. Eduardo ajudando Lucas a fazer um drible. Helena aplaudindo animadamente. Não é a família que ele imaginava ter, mas é uma família mesmo assim. No que está pensando? Pergunta Helena, aproximando-se enquanto Lucas e Eduardo continuam jogando. Em como as coisas mudaram. Quando descobri sobre Lucas, achei que seria tudo ou nada, que eu precisava ser o único pai dele ou não seria nada. E agora? Agora entendo que ele tem espaço suficiente no coração para todos nós. Helena sorri, uma expressão suave que Marcos não via desde os tempos em que estavam juntos. Você também mudou, Marcos. Tive que mudar. Por ele. Lucas os chama de volta para o jogo. A tarde avança, o sol começa a descer, e finalmente é hora de irem embora. No estacionamento, Lucas abraça Marcos fortemente. Semana que vem você vem me buscar para acamparmos, né? Claro, já comprei tudo o que precisamos. Vai ser a melhor aventura de todas. Eduardo e Helena se aproximam para a despedida. Há uma troca de olhares entre Eduardo e Marcos, um entendimento mútuo, que não precisa de palavras. Ambos amam o mesmo menino, cada um à sua maneira. Até quarta-feira, diz Marcos, referindo-se ao jantar de meio de semana, que agora faz parte da rotina. Tchau, pai, responde Lucas simplesmente. Marcos entra em seu carro e observa pelo retrovisor a imagem dos 3 entrando no veículo de Eduardo. Uma pontada de melancolia o atinge, não por ter perdido a batalha legal, mas por todos os anos perdidos antes disso. No entanto, enquanto dirige de volta para seu apartamento em Curitiba, o apartamento que comprou para estar perto do filho, Marcos sente uma paz que nunca imaginou possível. Não tem Helena, não tem a família tradicional, não tem Lucas todos os dias, mas tem algo igualmente valioso: a chance de ver seu filho crescer, de fazer parte de sua vida, de ser chamado de pai, não por obrigação ou direito legal, mas por escolha. E essa, Marcos finalmente entendeu, é a verdadeira essência da paternidade. Gostou dessa história sobre família, perdão e a verdadeira essência da paternidade? Deixe nos comentários qual momento mais tocou seu coração. Foi quando Marcos abriu mão da guarda por amor a Lucas? Ou quando o menino finalmente o chamou de pai? Compartilhe este vídeo com aqueles amigos que acreditam que família vai muito além de laços de sangue. E não se esqueça de curtir para nos ajudar a alcançar mais pessoas com histórias emocionantes como essa. E você que nos acompanha até aqui, somos curiosos. Você é pai biológico, pai adotivo, ou está em uma família com arranjos diferentes como a de Lucas?
Conta pra gente nos comentários como é sua experiência e inscreva-se no canal para mais histórias que celebram os diferentes tipos de amor familiar que existem no mundo.